pessoal, vamos lá, mais uma aula do nosso evento como advogado no direito médico. O grande objetivo é trazer para você um pouquinho de conhecimento de algumas questões importantes, alguns conceitos importantes. Lembrando que direito médico é uma área promissora, rentável, uma área interessante para você advogado que quer trocar de área, quer criar um braço no seu escritório, que quer iniciar na advocacia. Dê uma olhada com carinho nessa área. Venha fazer essa pós-graduação. Lembrando que a pós-graduação custa R$ 950,80 à vista, tá? 12 meses, curso totalmente online, plantões de dúvida uma vez por mês, muito legal o projeto, a intenção, o objetivo, muito legal. Então, contamos com você, com a sua presença, tá bom? Venha fazer parte desse seleto time aqui de advogados que atuam com facilidade na prática. Vamos juntos, vamos bater um papo aqui sobre direito médico. Nós falamos aqui o ramo de direito médico é o ramo que trata da relação médico e paciente, profissionais da área da saúde e paciente, familiares e também estabelecimentos da área da saúde. Entre esses estabelecimentos, clínicas, hospitais, entre outros. Direito médico é o ramo que trata dessa relação contratual, aplicado ao direito do consumidor, aplicado ao direito tributário, aplicado ao direito do trabalho, sim, inclusive aplicado ao direito penal. Várias situações importantes. Trata da responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade disciplinar. O ramo de direito médico trata dessas situações. Falamos, sim, sobre as ações indenizatórias. E agora eu quero tratar com você com muito carinho do conceito de dano estético. Nós já falamos aqui que 3 danos nos interessam aqui no direito médico. O dano moral, psicológico, extrapatrimonial, o dano material, dividido em lucros cessantes e danos emergentes, e nós temos ainda, sim, o estudo que deve ser feito com o dano estético. O dano estético tem a ver com o corpo, é isso mesmo. Então, um erro que causou dano, prejuízo ao rosto, a qualquer parte do corpo, nós estamos falando, sim, de um dano estético. Professor, e a reparação desse dano, como que fica? O reparar, muitas vezes, não é inibir o dano estético. Outro detalhe importante, nós temos aí, nesse cenário dessa relação paciente-médico, paciente profissionais da área da saúde, paciente estabelecimentos da área da saúde, nessa relação nós temos sim o trabalho do cirurgião plástico, da equipe do cirurgião plástico, uma clínica que trabalha com cirurgias plásticas. Sabemos que, em regra, erro médico é o erro de qualquer profissional da área da saúde, inclusive qualquer estabelecimento. O erro do médico é o erro do médico propriamente dito. Dentro desse conceito, a obrigação do médico não é de resultado. Assim como acontece com o advogado, a obrigação do médico, ela não é obrigação fim. Eu não sou obrigado a ganhar ação como advogado, como o médico não é obrigado que tudo dê certo na cirurgia, no tratamento médico. Em regra, a obrigação do médico, ela é sim uma obrigação meio e não de resultado. A obrigação do médico, a obrigação do advogado, em regra, sim, podemos dizer que é uma obrigação de meio e não de fim, não de resultado. No caso do dano estético, quando vinculado à cirurgia plástica, ao profissional da área da saúde, vinculado a cirurgias e tratamentos estéticos, nós temos uma inversão dessa responsabilidade. Essa responsabilidade deixa de ser de meio e passa a ser de fim. Então, existe a inversão da responsabilidade, sim, quando o profissional de estética ele é contratado exclusivamente para aquele ato, o cirurgião plástico. Então, você contratou um médico para fazer uma cirurgia no seu nariz, deixar ele mais pontudinho, né? Pontudinho, falei. Pontudinho. Deixar o nariz mais pontudinho. Igual a Anitta. Professor Júlio. E aí? Fiz a cirurgia, meu nariz ficou redondo. É uma obrigação de resultado? Sim, é uma obrigação de resultado. Fugindo completamente à regra dos profissionais da área da saúde, entre eles o dentista, salvo exceções também, quando presta um serviço de tratamento estético. Fugindo também das questões da área dos pets, o veterinário. Dentro dessa exceção, nós temos sim a inversão de responsabilidade no caso da estética, o cirurgião plástico. Você contrata o cirurgião plástico, a equipe, o hospital, a clínica, para determinada cirurgia. E ela tem que ser eficaz. Ela tem que trazer um resultado útil. O nariz pontudo, o queixo, a orelha,
qualquer mudança estética. Isso é fato, isso é real. Então, quero trazer aqui a você que quem atua na área de direito médico tem que saber. Quem, em regra profissional, o profissional que atua no direito médico, seja ele ou ela, em regra trabalha com a obrigação meio e não fim. De todos os profissionais e também de todas as clínicas, estabelecimentos da área da saúde, à exceção quando envolvemos a estética. A jurisprudência traz que o dentista, quando é contratado para fazer um procedimento estético, também tem uma obrigação de resultado, hein, gente? Então, algo importante, hein? Também tem uma obrigação de resultado. A obrigação passa a ser a obrigação automática quando não tem nada a ver com estética, com ato estético, em embelezamento. Existe uma discussão também, professor Júlio, todo cirurgião plástico, ele tem a obrigação de resultado? Cuidado, aí eu peço atenção, muita atenção agora, porque senão eu vou te induzir a erro, não pode. O cirurgião plástico, em regra, ele tem a obrigação de resultado quando a cirurgia for embelezadora. Essa é a resposta. Embelezadora. Quando a cirurgia não for embelezadora, mas de reconstrução, não estamos falando aqui de estética. Não entendi, professor Júlio. Então, num acidente de carro, o carro explodiu, o caminhão, a moto, o paciente, ele fica sem a face, né, totalmente deformado, e aí o hospital, o médico, a médica, o profissional da área da saúde, faz uma cirurgia para que ele sobreviva. E nisso, acerta o rosto para que tenha funcionalidade, né, respirar. Não gostei da cirurgia. Não. Isso não é cirurgia reparatória. Ou melhor, isso não é cirurgia embelezadora, mas sim reparatória. Então, muita atenção no que eu vou falar aqui, muita atenção, que isso é muito importante. O médico tem a responsabilidade o quê? De fim ou de resultado? Ou melhor, de meio ou de fim, resultado? Em regra, de meio e não de resultado. O médico, assim como o advogado, ele tem que fazer o melhor, sem negligência, sem agir com imprudência, imperícia, para que o paciente possa se recuperar. Mas a obrigação do médico, em regra, ela é meio, não é fim, não é resultado. Quando nós falamos do médico, cirurgião plástico, cuidado. Nós temos o cirurgião plástico que tem a obrigação de resultado e o cirurgião plástico que não tem. O cirurgião que tem a obrigação de resultado é aquele que faz procedimentos estéticos, cirurgia de embelezamento. Embelezamento. Você contratou um cirurgião plástico, uma médica, para fazer um nariz pontudinho, não ficou o queixo, as orelhas, o cabelo, implante de cabelo, agora está na moda, né? Muitos profissionais na Turquia são reconhecidos por fazer esse tipo de tratamento. O professor da casa fez um tratamento, gastou $80 mil para poder colocar implante na testa, que não tinha cabelo, não crescia cabelo numa certa região. Então, gastou, foi para a Turquia, porque realmente me parece, segundo ele, são os profissionais mais conhecidos nessa seara. Quando nós falamos aqui do médico, então, cirurgião plástico, cirurgias de embelezamento, embelezadora, legal. Estamos falando sim da responsabilidade de resultado. Quando nós falamos da contratação de um médico, cirurgião plástico, de qualquer gênero, onde não tem a função de embelezar, mas de reconstrução, em virtude de um acidente, uma tragédia, uma explosão, aí nós não estamos falando de uma responsabilidade de resultado, mas sim uma responsabilidade que não tem nada a ver com resultado, tem a ver com meio. Tá? Então, essa exceção eu queria trazer para você. E aí também, nesse contexto, se enquadra os dentistas, odontologia. Né? Então, você contratou um médico, cirurgião dentista, para fazer um implante estético, obrigação de resultado. Agora, num acidente, numa situação que a pessoa bateu, perdeu os dentes, né, numa explosão, num acidente de carro, ele vai fazer algo de reconstrução. Então, foge dessa responsabilidade de resultado, tá? Isso é muito importante e merece nossa atenção para que a gente não erre como advogado os fundamentos das nossas ações. Então, isso é fundamental, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar com você aqui. Legal, né? Esse evento é para mudar a nossa forma de pensar, conhecer um pouco o assunto. Pouco não, um poucão, né? Vamos lá. Pulando agora aqui, ó, o dano estético, ok? O dano estético é considerado, nós temos o dano moral que nos interessa, extrapatrimonial, dano moral, psicológico. Precisa tomar muito cuidado, porque a doutrina classifica o dano extrapatrimonial não vinculado ao patrimônio, né?
O dano extrapatrimonial, falando do dano moral, nós estamos falando de um dano que foge do mero aborrecimento. Você já escutou isso, mero aborrecimento? Se você é advogada, e você atuou no direito do consumidor, muitas vezes o juiz, quando é contrário ao que você está pedindo, quando você é advogado do autor, da autora, em uma relação de consumo, o juiz ou a juíza normalmente fala, né, do mero aborrecimento. O que é o mero aborrecimento? É da vida. Você sai sem um guarda-chuva, pode chover, é da vida. Então, o mero aborrecimento, sim, é uma situação contrária ao dano moral, né? Uma situação que inibe o dano moral. São situações da vida, pode acontecer. Por isso, hoje, mais que nunca, o Brasil, nós já sabemos, ele foge da fábrica do dano moral. Nós temos uma jurisdição defensiva aqui no Brasil implacável, né, gente? Se o advogado ou a advogada fundamental ao processo, o juiz vai chutar pro gol. Ele vai se livrar do processo, extinguir sem usando mérito, vai fazer isso. Porque os julgamentos aqui no Brasil não são feitos, em regra, com aquele amor, aquele cuidado. Os julgamentos são feitos da forma que seja mais célere para o julgador, para que ele ou ela possa bater meta. Claro, vamos respeitar exceções. Então, hoje, o advogado ou advogada que queira atuar na área do direito civil, em outras áreas também, precisa muito peticionar com qualidade, trazendo jurisprudência nova, trazendo julgados novos, decisões do Superior Tribunal de Justiça, para não cair nesse buraco da jurisdição defensiva. Então, muito cuidado em relação a isso. O dano moral, nós temos a contratese, que é o mero aborrecimento. O dano moral, para que exista de fato, nós temos que ter nessa situação, sim, né, um dano efetivo. O dano efetivo é um nexo de causalidade entre a negligência, imprudência e perícia e o prejuízo causado, consumado. Aí existe o dano moral. Veja que o dano moral, psicológico, questões psicológicas, né? O dano material, perda de patrimônio, patrimonial. Aquilo que eu deixei de perder ou aquilo que eu paguei para retomar o que eu já tinha. Então nós temos aí, por isso, o dano moral é dividido em lucros cessantes e danos emergentes. Então por isso nós temos esse estudo. O dano estético, nós falamos aqui, que tem a ver com a parte do corpo, qualquer dano gerado ao corpo. E quando eu falo corpo, no geral, hein? Né? Um dedo, o braço, a mão, a fala, a visão, não só o corpo em si, mas os movimentos, as habilidades, tá? Então se enquadra no dano estético. Segundo a jurisprudência brasileira e a doutrina, o dano estético é um dano extrapatrimonial no âmbito da responsabilidade civil. Nós falamos aqui que o estudo dano moral, dano estético, e o estudo também do dano material, nós estudamos em perdas e danos. A ação que nós usamos é a ação de perdas e danos. Esses institutos são estudados em perdas e danos, são feitos, solicitados, requeridos em perdas e danos, e no direito civil são estudados na responsabilidade civil. Então, podemos dizer que o dano estético, que é um conceito mais novo, ele é sim um dano extrapatrimonial e é estudado na responsabilidade civil, no Código Civil. O dano estético nasceu após os danos materiais e morais. Então, surge na doutrina o dano moral, depois o dano material, e aí, a partir da Constituição, o artigo 5º, elencado lá no artigo 5º, né, o inciso 5º do artigo 5º, surge o dano estético. O que é o dano estético? O dano estético ele é caracterizado, sim, pela alteração da forma, da origem da vítima. Ou seja, se a pessoa enxergava e perdeu a visão, se a pessoa falava e perdeu, né, a fala, se a pessoa tinha um braço e perdeu o braço, a perna e perdeu a perna, que ela perdeu. Então, a origem é a alteração da forma normal, de normalidade da vítima. Então, eu passo a uma situação de anormalidade. O enfeitamento do corpo é um termo que é utilizado também, ou seja, o acabamento. Eu não gosto muito, acho feio, mas também alguns doutrinadores defendem isso. Enfeitamento do corpo. Acho feio, acho estranho, mas é um termo utilizado por vários doutrinadores. A diferença entre o dano estético e o dano moral é que o dano moral é voltado às questões psicológicas, sentimentais. Já o dano estético existe um prejuízo, sim, em relação à origem da vítima, ao estado natural, mas vinculado ao corpo. Vinculado ao corpo. É assim que nós vamos guardar para facilitar os nossos estudos. Quando eu falo de dano moral, então, ele também é extrapatrimonial, assim como o dano estético. A diferença é que o dano moral é a questão psicológica, já o dano estético é a questão
da origem do corpo, situações que a pessoa tinha e deixou de ter. A prova do dano estético, ela é sim notória, pelo contato simplesmente visual da vítima. Ou seja, uma simples perícia constata. Mas não existe a necessidade de um profissional ou especialista, é notório. As pessoas conseguem constatar com facilidade também. É muito comum a prova do dano estético ser feita por perícia, mas é um dano notório. Qualquer pessoa acaba percebendo com naturalidade. Tá? A prova cabal do dano estético é o contato visual com a vítima, seja pessoalmente ou através de imagens, para que demonstre, né, a diferença da situação anterior. Tá? Então, funciona assim, a diferença da situação anterior. Vamos lá. Quando nós falamos aqui do dano estético, tem um dos pontos que eu quero trazer. Para que o dano estético seja comprovado, é necessário que haja o quê? Nós temos aí o estudo das provas objetos. Eu já falei em outras aulas, na pós de civil, processo civil, na pós de direito imobiliário. Prova objeto é aquela prova obrigatória. Se eu vou fazer uma ação de danos morais, eu preciso provar o quê? O dano e o nexo de causalidade entre a negligência, imprudência e perícia. Se eu vou fazer uma ação de alimentos, eu preciso provar a relação de fiação, seja a cópia do RG, seja a certidão de nascimento. Se eu vou fazer um divórcio, direito de família de novo, eu preciso fazer prova do casamento. Ninguém se divorcia senão casado, né? Se não é casado, vive uma união estável. Então, o pedido, a ação é outra, dissolução de união estável. Quando não é uma união estável regularizada, eu preciso pedir o quê? O reconhecimento da união estável para depois pedir a dissolução e a partilha de bens. Se eu vou pedir uma rescisão de um contrato, eu preciso juntar esse contrato. Esse contrato tem que aparecer no processo, nos autos. É a chamada prova objeto, aquela prova necessária, obrigatória. Quando eu falo de dano estético, quais são as provas obrigatórias, ou pelo menos o fato obrigatório? É a relação notória da perda. Perda do quê? De qualquer sensibilidade ou parte física. Sensibilidade, volta a falar, em qualquer sentido, hein? Também seria dano estético. Vamos lá. Dentro dessas características do dano estético, nós temos aqui a existência do dano, a integridade física da pessoa, ou seja, a lesão que promova o afetamento, a imagem externa da pessoa atingida, imagem interna, nós estamos falando de direito de dano moral, imagem externa, tá? A grande diferença do dano estético para o dano moral é que a imagem externa. Essa alteração deve ser para pior, né? Então não pode ser para melhor, nunca, jamais. Existe aí a teoria da negatividade, foi uma perda, foi um prejuízo. Mais sucintamente, tal piora deve ocorrer em relação ao que a pessoa era antes da ocorrência do ato, do dano, do prejuízo, dos seus traços naturais, da sua origem no seu nascimento. Não tem como fazer comparação, tá, com o exemplo da beleza. É um ponto importante. O segundo ponto aqui é a lesão promovida, que deve ser um resultado duradouro ou permanente. Então, toda vez que dê para consertar da forma intacta, né, o que era antes, nós temos uma dúvida em relação se cabe ou não cabe qualquer indenização. Alguns juízes entendem que sim, que a prática do ato, o prejuízo, mesmo que seja feito a retificação desse prejuízo, gera o dano estético. Mas grande parte da jurisprudência entende que se existe conserto, não há que se falar em dano estético. Então é uma questão nova, é uma discussão ainda recente sobre esse assunto. O fato é que a lesão promovida deve ter um resultado duradouro ou permanente. Então, ou permanente, perpétuo, ou duradouro, que gerou prejuízos. Nós tivemos um caso de uma moça que era modelo, ela comprou um carro e foi feita uma instalação de gás, carro a gás, combustível, né? E o carro explodiu. Saiu até no jornal, ficou bem conhecido esse caso. O professor teve a honra de poder atuar e a perícia constatou que foi, apesar do procedimento, do produto gás natural ser seguro em regra, mas a instalação foi mal feita e impactou na explosão. Ela perdeu o emprego. A empresa reparou 6 cirurgias plásticas, arcou,
mas mesmo assim não voltou ao estado anterior. Então o judiciário entendeu que era passível sim indenização. E por quê? Porque nós temos uma situação que não ocorreu o retorno à origem natural. Ficou permanente. Nós tivemos um caso também de um rapaz que ele perdeu 2 dedos do pé e ele era corredor. Também a justiça entendeu que pelo fato de ele ter ficado afastado da sua atividade como atleta profissional durante muito tempo, foi duradouro, apesar das cirurgias plásticas terem revertido a situação, foi feita uma reconstrução, então aparentemente o pé não ficou tão, não houve perda em relação aos seus movimentos. Nesse caso, a justiça entendeu que sim, então também é um fato importante aqui. Então a lesão promovida deve ter um resultado duradouro permanente, tá? Isso é fato para identificar o ato lesivo e o dano estético. Vamos lá, mais uma aqui. Não há necessidade de a lesão ser aparente. Então, muita gente pensa, imagina, que para pedir, para requerer, para ganhar um pedido de indenização de dano estético, tem que ser aparente. Aí você vai falar assim, mas professor Júlio, você não falou notório? Notório sim. Notório porque eu consigo ver. O leigo consegue ver, o leigo consegue identificar. Mesmo que a prova do dano estético seja baseada na prova pericial. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que não há necessidade da lesão ser aparente. Ou seja, não existe a necessidade que mesmo o fato tenha que ser, apesar de ser exterior, tem que ser aparente, no rosto, na orelha, não precisa, pode ser no local que fique escondido, tá? Não precisa ser aparente. Isso é importante também, já tem jurisprudência forte nesse sentido no Brasil todo, inclusive do STF. Vamos lá, mais um ponto que eu queria tratar com você, também um ponto importante, em relação à conceituação do dano estético. Então, não é dano patrimonial, é um dano extrapatrimonial, que está vinculado à naturalidade do corpo. Não só do corpo em si, mas também das sensações. Tá? Há que estudar essa situação também vinculada a várias jurisprudências em outros países. É interessante que o dano estético ganhou força nos Estados Unidos e hoje nós temos esse conceito na Europa também. Então, muito interessante também. Vamos lá. Quando eu falo de dano estético aqui, ele é integrado sim por elementos do dano moral e do dano patrimonial, que é o dano material. Tá? Cada ser humano vem de um mundo envolvido numa forma em relação à sua aparência. O dano estético não tem a ver com a aparência embelezadora, não é isso. O dano estético tem a aparência, tem a ver não com a aparência, mas sim com o que você tem, de forma natural. Também outro ponto importante aqui. Vamos lá. Quando nós falamos aqui, do dano estético, nós temos os artigos que vão fundamentar muito bem. Primeiro, o 949, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas, dos tratamentos e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de alguma ou outro prejuízo que ofenda ou prove haver sofrido. Outro artigo importante é o 950. Se a ofensa resultar de feito pelo qual o ofendido não passa a exercer o seu ofício ou profissão, ele diminua a capacidade de trabalho. A indenização, além das despesas do tratamento de lucros cessantes até o fim da sua contravalência, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da apreciação que ele sofreu. Então, o 950 ele esclarece muito bem a fundamentação do dano estético. A partir do momento que o meu dano estético me atrapalha no meu ofício, então eu toco o violão, perdi a mão. Como que eu vou tocar violão? Daquela forma, eu posso até aprender a tocar com o pé, mas como que eu vou tocar violão da forma originária que eu tocava, que eu fazia, exercia? Então tem muito a ver o dano estético com a capacidade de trabalho, hein? Com a profissão, o ofício, tem muito a ver. Essa ligação, sim, é inteligente e deve ser utilizada. A indenização por dano estético ela deverá ser concedida caso torne irreversível a deformidade. Também outro ponto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em questão recente. Se a recuperação for possível mediante cirurgia plástica, o responsável pelo dano suportará todas as despesas exigidas para a correção. Caso a vítima desista da operação ou do tratamento, perderá o direito à indenização. Tá? Então,
aqui é uma tese de defesa, hein? Aqui é uma tese de defesa. Então, se existe oportunidade de reparação e a vítima, por algum momento, por algum motivo, desista de frequentar, de fazer a operação, o tratamento, ela vai perder a indenização. Eu diria que essa é uma das maiores e melhores teses de defesa em relação ao dano estético, tá? Isso é importante também. Outro ponto também, é possível a acumulação do dano moral e dano estético, e dano material. É possível. Quando possui fundamentos parecidos, mas ao mesmo tempo distintos, tá? Então é possível sim. Não há dúvida, não há que se falar em relação à diferenciação de ambos os institutos. Isso é importante deixar claro também. Aqui eu trago a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que apresentou a diferença entre os danos, de modo claro, gostei muito didático, em matéria de artigo. O dano moral é aquele que invade a psique do indivíduo, tais como a dor, o sofrimento, a humilhação, o constrangimento, o vexame e outros. Enquanto o dano estético abala o corpo, o físico, o visível, a deformidade, a lesão, a cicatriz, a repulsa, que pode até causar aqueles que, sem sentido e respeito, expõem ao lesado a sua repugnância. A diferença é notória, pois não guarda qualquer semelhança à violação da honra, princípio que norteia o caráter. A honestidade, a dignidade, como a legião, a deformidade, a cicatriz, ressaltando ainda que o tempo de encarregar e fazer a vítima superar a primeira, enquanto que a segunda se perpetua até a morte. Então, muito legal esse julgado, esclarece muito bem. Vamos lá, haja vistas as diferenças então significativas na caracterização de ambos os danos, se conclui que o dano estético é um dano único ao indivíduo. É um dano único, né, gente? E personalíssimo, né? Suas consequências, na maioria das vezes, é permanente e muito mais dolorida emocionalmente do que o dano moral. Tanto é que a jurisprudência tem dado indenizações, valores maiores que o próprio dano moral, no dano estético, né? No caso do rapaz que foi atropelado pelo trem, no caso do rapaz que caiu do avião, aquela cadeira, né? Na hora de você embarcar no avião, ela soltou, o rapaz caiu, quebrando o braço. Então, várias situações de indenizações. Nós temos indenizações em relação ao dano estético de pelo menos alguns casos conhecidos de quase 500 mil reais, 800 mil reais, indenizações conhecidas, né, em relação a isso. Vamos lá. Ficou claro também que ambos os danos efeitos são iguais na vítima, né, como constrangimento e humilhação, sofrimento psicológico, porém tais sentimentos são considerados como abalo moral que o indivíduo sofre quando é vítima do dano estético. Então é muito fácil você ganhar uma indenização de dano estético e também o judiciário condenar a dano moral pelo abalo. Então existe essa relação, essa conexão, mas claro que são conceitos totalmente diferentes, apesar de parecidos, né? Isso é fato. Olha o STJ, o que esclarece em relação ao dano. Olha só, o STJ consagra a dupla indenização, que é até súmula, tá? 387, que esclarece muito bem. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, é perfeitamente possível o dano estético e dano moral, e isso vem acontecendo já há muito tempo. Então, importante aqui. Legal, né? Então, palavras aqui do Sérgio Gomes, muito legal, esse artigo muito didático, esclarece situações importantes, e nós trouxemos aqui para ajudar você. Legal. Professor Júlio, quero conhecer mais o direito médico, quero atuar nessa área, quero advogar para hospitais, clínicas, médicos, quero advogar para consumidores, pacientes, familiares. Infelizmente, gente, o erro médico e o erro do médico, pesquisas revelam que só vem aumentando. E vem aumentando por quê? Porque os profissionais da área da saúde, como qualquer profissional desse país, têm que trabalhar muito. Jornadas duplas, triplas, tretas, né? Então, o desgaste humano, psicológico. Infelizmente, isso vem gerando aí sim situações inevitáveis de erro médico, erro do médico. Então, o número de ações, o problema de pedidos só aumenta. Então, hoje, o médico tem uma clínica, tem um hospital, uma empresa da área da saúde, precisa sim ter um bom advogado, uma boa advogada para fazer um acompanhamento. Eu falo de clínicas de recuperação de alcoólatras, pessoas envolvidas com droga, né, vício de drogas,
Não tem jeito, precisa ter um bom profissional. É obrigatória a presença desse bom profissional, esse bom advogado, essa boa advogada que sabe trabalhar com o ramo, que conhece como ninguém responsabilidade civil. Então é um ramo muito interessante, muito rentável, um ramo que você precisa conhecer melhor. E eu convido você a participar desse evento, assistindo todas as aulas e conhecer a nossa pós-graduação focada na prática. Você vai estudar 12 meses, forma leve, plantão de dúvida, é muito legal, muito bacana, uma metodologia totalmente diferente. Eu espero você, muito obrigado e até a próxima aula. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESU. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESU Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESU, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês, um beijo grande.